Alô pessoal, espero que todo mundo esteja bem. Vamos para mais um resumo da semana do Diário dos Beatles, de 24 a 30 de abril. Pois bem, a primeira matéria: os Beatles não tiveram problema em reproduzir seu som ao vivo. Durante uma entrevista com o jornalista Larry Kane, jornalista que excursionou com os Beatles nas turnês americanas em 1964 e 65, George Harrison explicou o motivo pelo qual ele estava sempre trocando de lugar. Ele também falou sobre permanecer fiel ao som dos Beatles ao se apresentar ao vivo e suas aspirações de composição. Pois bem, durante uma dessas entrevistas, perguntou a George Harrison se os Beatles já tiveram problemas para reproduzir seu som no palco. De jeito nenhum, Larry. Conforme está registrado no livro George Harrison on George Harrison, como sempre. Desde o início, quando estavam gravando, sempre fazíamos em um take. Nós nunca fizemos nenhum desses overdubs e essas coisas. Nós somos o que somos. Mas isso mudaria depois, né? Isso aí foi em 64, 65, né? Esse depoimento do George. Larry Kane também perguntou se George Harrison por que ele mudava de guitarra de 12 cordas para uma de 6 cordas, mudava de 6 cordas para 12, né? Às vezes no meio de uma música, como a If I Fell. Porque tem um som diferente, entende? Como a de 12 cordas, são 12 conjuntos de cada, quero dizer, há 2 lotes de cada corda, entende? Só que ao invés de ser afinado da mesma forma, estão em oitavas, entende? Então, ao invés de pegar essa nota, como você faria em uma normal, você consegue tocar a mesma nota uma oitava acima. Então você tem nota alta e nota baixa, ambas juntas. Então isso te dá aquele barulho legal. E é um som mais alto, e com ele mesmo sendo elétrico, é um bom som. E então que eu usei... Quando eu usei isso em um disco, eu usei no palco também. E é por isso que eu estou sempre trocando de lugar. George Harrison também falou sobre o jornalista sobre composição. Ainda estou tentando formar uma dupla. Meu principal problema é tentar escrever letras. E não acho que vale a pena escrever músicas e conseguir que outra pessoa escreva as letras, porque você não sente como se tivesse feito isso realmente. Então eu escrevi mais algumas músicas que eu gravei em casa, mas se eu conseguir algo, então eu gravo. Eu embora por cerca de 5 semanas, então de repente vou me lembrar. Então eu adicionarei um pouco mais a ela e provavelmente levará cerca de 3 meses antes de terminar uma música. Eu sou tão preguiçoso que é ridículo, mas eu gostaria de escrever mais. Isso aí quando ele falou mais ou menos 64, 65, né? Provavelmente 64. Pois bem, outra matéria. Essa daqui é interessante. A previsão psíquica de que os Beatles iriam sofrer um acidente de avião. É isso mesmo que vocês escutaram. Por isso que eu botei uma foto lá do Paul, Ringo e o George numa cabine de avião, como estivesse pilotando. Aconteceu isso em 1964. Uma popular psíquica e astróloga, Diane Dixon, alguns já me confirmaram que isso é verdade, pessoas da época, né, me confirmaram que essa história é verdadeira, previu que os Beatles sofreriam um acidente de avião após um show na Filadélfia. O jornalista Larry Kane viajou com a banda em suas 2 turnês americanas, fazendo perguntas quando ele poderia encaixá-los. Durante uma parte de suas viagens, Larry Kane perguntou a George Harrison o que ele achava da previsão dessa mulher, Diane Dixon. O George respondeu: normalmente eu apenas encaro com uma risada, e um sorriso e uma pitada de sal. Disse George, né, registrado no livro George Harrison. Livro interessante esse livro. Vocês estão vendo quantas matérias eu já botei, né, tirada desse livro. Pensando você, ela está louca.
Mas você sabe, não é uma coisa legal de se dizer, especialmente quando você está voando quase todos os dias. Mas apenas espere o melhor e mantenha a cabeça dura e vamos embora. Cabeça firme, né? Se você bater, você bate. Quando o seu número acaba, é isso aí. Embora o avião não tenha caído após o show dos Beatles na Filadélfia, outro avião em que eles estavam pegou fogo, isso é verdade. É um avião que eles estavam pegando e estava pegando. Não é à toa que não sei se foi o John ou foi o Ringo, falou crianças e Beatles primeiro. Né? Você vê que mesmo nessas horas, o humor deles. Bem, o George falando, bem, a primeira reação foi que fumaça. Quando olhei e vi, e todos corremos para os fundos, onde estávamos longe das chamas, covardes como somos, você sabe, todos sentamos ao redor da porta de emergência, até testamos a porta de emergência, prontos para pular. Claro, eu disse, foi o George, Beatles e crianças primeiro. George falou sobre alvo de rumores, né, que eles sempre sofriam rumores com relação à imprensa. Às vezes isso leva você até uma parede. Desde que chegamos aqui, eles nos perguntam, John, está indo embora? Bem, a novidade de hoje é que sou eu saindo. Você sabe, isso é só porque algum idiota em Hollywood escreveu nos jornais que eu estou saindo. Então agora eu vou ter que ter por semanas as pessoas perguntando, é verdade que você está saindo? Durante a segunda turnê, os repórteres pensaram que eles haviam começado a se abrir, mas George Harrison disse que sempre foi exatamente o mesmo. Na verdade, eu falei sobre a mesma quantia na última turnê, disse ele. É só que você sabe, em primeiro lugar, quando chegamos aqui, eles não nos conheciam muito bem. As pessoas tipo penduram etiquetas em você. Ringo era o fofinho, ou algo assim, Paul era adorável e eu era o quieto, e John o que gritava. Eu tenho sido o mesmo o tempo todo. Eu falo quando eu tenho vontade, eu calo a boca quando eu não tenho vontade de falar. Outra matéria, aniversário de um famoso álbum do Paul McCartney, fazendo 40 anos. Para mim, um excelente disco, para mim um dos melhores. O álbum Tug of War de Paul McCartney completa 40 anos. Tug of War é o quarto álbum solo de estúdio de Paul McCartney, lançado em 26 de abril de 82. É o seguido do álbum McCartney 2, de 1980, seu primeiro álbum solo oficial depois da dissolução do Wings, em abril de 81. As sessões de gravação para o álbum McCartney reuniu com o produtor George Martin. Tug of War foi também o primeiro álbum de McCartney após a morte de John Lennon. Após o lançamento de McCartney 2, Wings foi reagrupado em outubro de 80 para começar o que seria suas sessões de gravações finais, em que várias faixas depois aparecem em Tug of War e Piece of Peace e foram ensaiadas e gravadas. Sentindo a necessidade de direção, Paul McCartney convidou George Martin, onde gravaram a primeira música, que é para o desenho animado do Happy Bear, que foi a You All Stand Together. As sessões continuaram em 9 de dezembro, pela manhã, quando Paul McCartney acordou para descobrir que seu parceiro de composição, John Lennon, tinha sido baleado. Aí abandonou as gravações. Em fevereiro de 81, 2 meses depois da morte de Lennon, Paul McCartney retomou suas sessões, registrando aquele mês com Stevie Wonder, Stanley Clarke, Carl Perkins e Ringo Starr, e fizeram várias canções no processo. O ex-guitarrista Eric Stewart da 10cc também se tornou um colaborador frequente, e o álbum foi gravado no Air Studios, no estúdio de George Martin em Oxford Street. As sessões foram tão produtivas que várias de suas faixas seriam realizadas ao longo do próximo álbum. Quer dizer, ainda sobraria material para o próximo, né? Piece of Peace, que seria lançado em 83. Em 29 de março de 82,
foi lançado o dueto, né, um single, Ebony Ivory, que alcançou o primeiro lugar. O single seguinte depois seria Take It Away, lançado em 21 de junho de 82, ficou no top 10 dos Estados Unidos também. O lado B desse single foi a Give You a Ring, uma edição de 7 polegadas e edição de 12 polegadas. Além de ter as duas músicas, ainda tinha a música Dress Me Up and a Robot, que é a música que está também no disco. Em 6 de dezembro de 82 seria lançado o terceiro single, que era o Tug of War, com o lado B, com a música Get It, com Carl Perkins. O single ficaria na posição 53 no Reino Unido e nos Estados Unidos. A versão do álbum completa com o efeito sonoro de pessoas grunhindo antes de entrar na música e depois se transforma em Take It Away. No final, a versão do single não apresenta esses efeitos, então a versão da Tug of War do single é diferente. Em 1993, Tug of War foi remasterizado e relançado em CD como parte da série The Paul McCartney Collection. Não houve bonus tracks. Em 2007, Tug of War foi remasterizado e relançado na iTunes Store, adicionando uma versão solo de Ebony Ivory. Em 26 de outubro de 2015, Tug of War foi relançado, remasterizado e remixado em vários formatos, com 2 CDs, versão deluxe, com 3, a versão com DVD, livreto. A versão deluxe tem 3 CDs, um DVD, um livreto com 112 páginas, ainda teve edição com 2 LPs. Ele lançou o remix, ele lançou Tug of War original e um remix mais novo, né? Outra matéria. Os americanos amam os produtos dos Beatles. Em sua coluna de 1964 para a Daily Express, George Harrison escreveu sobre a primeira turnê americana dos Beatles. Com a ajuda do escritor da Daily Express, Derek Taylor, que seria depois o porta-voz, né, dos Beatles, ele achava que os fãs americanos dos Beatles estavam enfeitados da cabeça aos pés com mercadorias, porque eram naturalmente entusiasmados. Os americanos adoram mergulhar nas coisas com grande empolgação e entusiasmo, disse George Harrison, que está registrado no livro, de novo, George Harrison. E é por isso que nosso merchandising foi tão grande. Cada fã tem um bottom dos Beatles, um emblema Beatles, chapéu ou suéter, é fantástico. Durante a viagem, os Beatles também colocaram as mãos em alguns dos novos produtos. Também estamos usando suéteres com Stamp Out the Beatles. Aí parece uma foto lá do George usando esse suéter no ano 67. Engraçado que o Denim, ano mais tarde, estaria usando. Não sei se é o mesmo suéter, mas é também com essa escrito Stamp Out the Beatles. Os Beatles achavam que seus fãs americanos eram ótimos. Eles não eram exatamente fãs dos seus pais. A pior coisa sobre a América, apesar do que alguns comentaristas disseram, não são os fãs adolescentes, mas seus pais. Escreveu Harrison. São os adultos que nos procuram em hotéis, trens e aviões que nos deram um tempo difícil, eles são tão rudes. Eles têm que se lembrar que o pai sempre quer defender os filhos, né? Do lado de fora de um restaurante em Miami, Flórida, um homem bem vestido se aproximou de Paul McCartney e pediu autógrafo. Foi assim que ele fez. Tenho 2 filhos adolescentes que ouvem seus discos. Só Deus sabe por que eu não faria. Mas é o dia todo na minha casa. Então, por favor, assine isso. George também falou sobre o tratamento dos pais com relação os Beatles receberam o mesmo tratamento dos pais dos fãs na viagem de avião para a América. Os passageiros de primeira classe pediram tantos autógrafos que você poderia pensar que eles estavam entrando no negócio de vendê-los. Um homem queria 13 de cada. Imagina, né? Isso seria a coisa mais natural. Por isso que o Ringo Starr e agora mais recente Paul McCartney decidiram parar de autografar, porque virou um mercado milionário. Tudo que eles assinavam, né, valia
dinheiro, né? Por isso que eles pararam de autografar. Pois bem, outra matéria. Depois de 2 anos, desde o Paul McCartney ter parado de fazer turnê, que o último show foi em Los Angeles, onde até o Ringo Starr apareceu, em 2019, Paul McCartney finalmente voltou a fazer turnê. Pois bem, dia 28 deu pontapé a partir de Spokane. Paul McCartney abre a turnê com John Lennon em Spokane. Aí vocês vão pensar, pô, que título é esse? John Lennon participou? Esse que está sendo a novidade da turnê. No início da noite de abertura da Go Back Tour, na quinta-feira, 28 de abril, Paul McCartney apontou um cartaz de um participante erguido. Ele exibiu uma mensagem que esta noite em Spokane, em Washington. O primeiro show ao vivo de Paul McCartney desde julho de 2019 marcou o show número 124 do cara. O cara assistiu 124 shows. Aí o Paul respondeu, é lindo, nós adoramos. Aí ele falou, pô, cara, mas é um pouco obsessivo. O show, o Paul se apresentou no Spokane Arena para 12 mil pessoas. O humor do Paul McCartney, como sempre, afiado, emocionou vários fãs. A música Women and Wives do McCartney 3, 2020, eu não gostei nem um pouco desse álbum, fez sua estreia ao vivo e ele tocou 2 músicas do Egypt Station de 2018 e Come On To Me. Enquanto grande parte do setlist ecoou as músicas tocadas em sua Freshen Up Tour de 2019, houve algumas adições notáveis, como Getting Better, que já não era tocado ao vivo desde 2003. E também tocou o medley do disco Abbey Road, né? You Never Give Your Money e She Came In Through the Bathroom Window. Pois bem, durante a música Something, dedicada ao amigo George Harrison, foi exibido várias fotos novas no telão, né? Quando Paul McCartney voltou ao palco, ele veio carregando uma bandeira da Ucrânia. Aí antes de apresentar a música, que é a novidade da turnê. Realmente é sensacional, tá lá o vídeo, né, é sensacional. A surpresa veio quando Paul McCartney começou a cantar a Got a Feeling. Quando chega a parte do John Lennon, Paul McCartney fica de costas para o público e olha para o telão. Pois bem, aparece John no telão cantando na parte, e o áudio aparece o John cantando, né? Parece o John cantando ao vivo, né? Simplesmente fantástico, né? Você foi Peter Jackson, na verdade, que deu uma dica ao Paul McCartney. Eu falei, olha, pô, eu tenho como separar a voz do John e você cantar lá, né, junto, né, ao vivo. Legal e tal. Aí fez. Tem sido realmente o grande destaque. O setlist está lá, né, para vocês verem, né, quais músicas que ele tocou no show, né? E o Diário dos Beatles está desde 2009, está lá todos os shows que o Paul fez desde 2009 para cá. Todos. Vocês vão lá conferir, estão todos. Então, vamos continuar. E por isso eu estou acompanhando essa turnê que começou no Spokane. Pois bem, outra matéria. Paul McCartney disse que os Beatles não eram bons atores. Em uma entrevista com ninguém menos que George Harrison para a BBC Radio, Paul McCartney brincou sobre o problema que a banda estava tendo para se adaptar a se apresentar na tela grande. O longa-metragem A Hard Day's Night, de 1964, dirigido por Richard Lester, o filme arrecadou 11 milhões de dólares. Para a época, isso era dinheiro para burro. Era muito dinheiro. É considerado uma das grandes comédias de rock and roll. Durante o programa da BBC The Public Ear,
Ah, ele falou com o Paul McCartney sobre sua experiência de filmar seu primeiro longa-metragem. O primeiro filme que fizemos e estamos nos divertindo, disse Paul McCartney, conforme registrado no livro George Harrison, George Harrison. Você vê que não é só sobre o George Harrison nesse livro, né? Que é um livro do Derek Taylor. Nós somos atores muito bons, mas estamos nos esforçando. Essa é a coisa mais importante, na verdade. Tentar, não é? George Harrison concordou. Aí ele passou a perguntar ao seu colega de banda se ele teve algum problema para memorizar suas falas. Aí o Paul falando, bem, na verdade, George, sou um pouco preguiçoso com isso. Pô, o George já falou que também é preguiçoso. Disse Paul McCartney, eu normalmente as prendo cerca de 10 minutos antes de fazermos a cena. Na verdade, sinto que dá um ar de improviso. Aí tem uma foto dele exatamente naquelas mesinhas dentro dos vagões de trem. Ele lendo o script, né? E provavelmente decorando. O Paul McCartney falou sobre o diretor Richard Lester, que mais tarde produziria o filme Get Back, da turnê de 89 e 90, né? Dick Lester está dirigindo o filme. Ele é um bom cara. Ele é careca, mas não se use isso contra ele. Ele é um dos caras mais legais que eu conheci e é um ótimo diretor. Acho que ele vai salvar o filme nas salas de edição. Grande sujeito ele é. George Harrison pediu esclarecimentos. Como exatamente Lester iria salvar o filme de toda aquela atuação ruim? Bem, você vê, George, a atuação pode não ser muito boa, mas se ele pode cortá-lo e colocar em pedaços aqui e ali, ele pode fazer um bom filme. É como você vê. E foi o que o Richard Lester fez. Bem, é isso aí, pessoal. Esse foi o resumo da semana. Hoje um pouco mais silencioso, sem música de fundo, para não ter problema com o YouTube, que sempre identifica alguma coisa e já vão querer bloquear alegando direitos, aquelas coisas. Então, esse foi o resumo da semana do Diário dos Beatles, de 24 a 30 de abril. Pois bem, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima. Abraços a todos, tenham uma boa semana. Valeu, fui!